Bom dia. Gostaria de agradecer as amáveis palavras do Engenheiro Vale Azevedo e também agradecer à Semana da Reabilitação Urbana 2020 a oportunidade que me deu de poder partilhar um conjunto de reflexões sobre a figura do gestor de contrato. Na verdade, o que vai ser apresentado neste workshop resultou de um trabalho que foi desenvolvido em coautoria com a doutora Paula Oliveira, da empresa Infraestruturas de Portugal. O tema que é trazido a este workshop da Semana da Reabilitação, temática sobre gestor de contrato, é uma temática que, à partida, poderia ser questionada sobre a sua pertinência na Semana da Reabilitação Urbana. Na verdade, não se trata de uma temática eminentemente tecnológica, está relacionada com a gestão da construção, mas, de facto, verifica-se recentemente ter havido e haver muitas obras de reabilitação e de regeneração urbana promovidas por entidades públicas, promovidas por sociedades de reabilitação urbana e obras e serviços que têm que respeitar o que está estabelecido para os contratos públicos. E, portanto, tendo que respeitar o Código dos Contratos Públicos e tendo o Código introduzido esta nova figura na contratação pública, faz todo o sentido perceber melhor a sua importância, perceber quais são as funções do gestor de contrato e o seu relacionamento com outras entidades. Portanto, no âmbito da reabilitação urbana, quer estejamos a falar de projetos, quer estejamos a falar de contratos de fiscalização, quer estejamos a falar de prestação de serviços e de empreitadas de obras públicas, a figura do gestor de contrato é obrigatória e tem que estar presente. De facto, o Decreto-Lei 111b/2017, de 31 de agosto, veio proceder à 9ª revisão do Código dos Contratos Públicos e esta nova revisão entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018. Esta revisão procedeu à transposição das diretivas europeias de contratação pública, introduziu medidas de simplificação, de desburocratização e de flexibilização. E também, e fundamentalmente, medidas de transparência e de boa gestão pública. E é no âmbito destas medidas da boa gestão pública que surgiu a institucionalização da figura do gestor de contrato, que vai ser objeto de reflexão neste workshop. O engenheiro Vale Azevedo, na introdução, já referiu um pouco da redação que está definida no artigo 290-A do Código dos Contratos Públicos sobre o gestor de contrato, onde se estabelece no seu número 1 que o contraente público deve designar um gestor de contrato que tem a função de acompanhar permanentemente a execução desse contrato. No número 2, no caso de contratos com especiais características de complexidade técnica ou financeira ou duração superior a 3 anos, o gestor deve elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos, adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspectos, medir os níveis de desempenho do contratante, que é a entidade que é contratada e, portanto, que vai executar o contrato, medir também a execução financeira, técnica e material do contrato. Também no número 3, caso o gestor detecte desvios, defeitos ou outras anomalias, deve comunicá-los de imediato ao órgão competente, propondo um relatório fundamentado com medidas corretivas que em cada caso se revelem adequadas. E ainda, o gestor de contrato, ao gestor podem ser delegados poderes para a adoção das medidas referidas no número 3, exceto em matéria de modificação e cessação do contrato. Portanto, isto é o que está estabelecido no artigo 290-A do Código dos Contratos Públicos sobre o gestor de contrato. Como se verifica, não se encontram concretizadas nesta redação quais são as funções deste gestor de contrato, qual é a qualificação que lhe deverá ser ou que não deverá ser exigida, qual é a responsabilidade deste gestor de contrato, no âmbito da estrutura hierárquica da instituição onde se insere, como é que é o seu enquadramento, como é que ele se articula com a entidade adjudicante, qual é o momento em que este gestor deve ser designado e, nos casos dos contratos relacionados com obras públicas, como é que ele se articula com a fiscalização e com o gestor do empreendimento de construção, atendendo a que tanto a fiscalização, o diretor de fiscalização ou o gestor de empreendimento de construção têm algumas das suas funções definidas.
Portanto, é no fundo esta a motivação, o facto de não estarem concretizadas todos estes conjuntos de temas da figura do gestor de contrato, é esta a motivação para a apresentação deste workshop. Então, pretende-se que este workshop contribua para um esclarecimento e definição e densificação das funções do gestor de contrato, nestes aspectos atrás enunciados, no caso dos contratos públicos em geral e, em particular, nos contratos de empreitadas de obras públicas e contratos de aquisição de serviços, como, por exemplo, de fiscalização. Esta apresentação vai começar, passado este enquadramento, vai começar por fazer uma reflexão sobre a consagração desta figura do gestor de contrato, alguns antecedentes, recomendações do Tribunal de Contas, outros ramos do direito público. Depois irá refletir sobre alguns exemplos da adoção da figura do gestor de contrato a nível internacional, como por exemplo o caso do Brasil, e como ele tem sido tratado no âmbito de uma parceria público-privada infraestrutural de um hospital. Depois vai-se então entrar na parte essencial, que é o contributo para a densificação deste regime, definindo todo o conjunto de aspectos de funções, de qualificação, do momento de designação e da articulação com outras figuras. Far-se-á também uma reflexão sobre os indicadores de execução e de desempenho que vêm mencionados no Código dos Contratos Públicos e, por fim, apresentar-se-ão algumas considerações finais e conclusões. Bom, então iremos entrar agora na consagração, nos antecedentes da consagração da figura do gestor de contrato. E vamos entrar nas recomendações do Tribunal de Contas. Vários autores consideram que a institucionalização da figura do gestor de contrato deriva de algumas recomendações produzidas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente umas recomendações num relatório onde se definia ser útil a nomeação de um gestor do empreendimento com funções específicas em cada empreendimento de construção. Nesse âmbito, no âmbito da designação do gestor do empreendimento, naturalmente haveria a necessidade de definição das características dos empreendimentos que deverão obrigatoriamente ter um gestor, as suas funções, as suas responsabilidades e as qualificações profissionais. Foi produzida nesses termos uma recomendação de que a intervenção deste gestor do empreendimento fosse iniciada com a preparação do programa preliminar e elaboração dos estudos sobre terrenos e que terminasse após a entrada em exploração da obra que tinha sido realizada. No final da obra, este gestor iria elaborar um relatório circunstanciado sobre a forma como se desenvolveu o empreendimento. Portanto, seria então uma medida, esta nomeação do gestor do empreendimento, uma medida que iria promover a gestão da execução contratual e, portanto, assegurando uma boa gestão pública. Se atendermos a outros ramos do direito público, existe algum paralelismo entre a figura do gestor de contrato e outras figuras. Por exemplo, cita-se em primeiro lugar a figura do gestor do procedimento, que está prevista no número 3 do artigo 8º do regime jurídico da urbanização e da edificação, onde é definido que para cada procedimento é acompanhado por um gestor do procedimento, a quem compete assegurar o normal desenvolvimento da tramitação processual, acompanhando, nomeadamente, a instrução, o cumprimento de prazos, a prestação de informação e os esclarecimentos aos interessados. Portanto, a figura de gestor do procedimento que já está consagrada no RJUE. Por outro lado, no Código do Procedimento Administrativo é também definida a figura do responsável pela direção do procedimento, que é, no fundo, um órgão competente para a decisão final. Portanto, aliás, o órgão competente para a decisão final delegar num inferior hierárquico o poder de direção do procedimento. Portanto, estas duas figuras, no ramo do direito público, a figura do gestor do procedimento e a figura do responsável pelo procedimento, têm algum paralelismo com a consagração da figura do gestor do contrato, no Código dos Contratos Públicos. No entanto, a consagração desta figura enquadra-se em alguns poderes do contraente público que já se encontravam consagrados no Código dos Contratos Públicos, nomeadamente no seu artigo 302. Poderes estes que definiam poderes de dirigir
o modo de execução das prestações, poderes de fiscalizar o modo de execução do contrato, poderes de modificar unilateralmente as cláusulas e o conteúdo desse contrato, por razões de interesse público, com limites previstos no Código, o poder também de aplicar sanções, o poder de resolver unilateralmente o contrato e também, por fim, o poder de ordenar a cessão da posição contratual. Portanto, apesar de estes poderes do contraente público já estarem consagrados no Código, ainda assim, adicionalmente, definiu-se e entendeu ser necessário definir a figura do gestor do contrato. O regime destes poderes, portanto, é marcado pela primazia do interesse público e pela atribuição ao contraente público dos poderes da autoridade, o poder de direção e o poder de fiscalização, o poder de aplicação de sanções contratuais e o poder de modificação objetiva e subjetiva do contrato. Bom, então, o que é que esta figura do gestor do contrato vem acrescentar a estes poderes que já estavam consagrados? Em primeiro lugar, vem trazer segurança e transparência na execução dos contratos públicos. Vem fundamentalmente dar um rosto à administração pública. O gestor é nomeado nominalmente e, portanto, dá um rosto à administração pública e, no fundo, é eleito um interlocutor, tendencialmente único, que serve de ponto de contacto entre os particulares e a administração. Além disso, com a criação desta figura do gestor de contrato e ao ser monitorizado o cumprimento desse contrato, este interlocutor, este gestor de contrato, pode agir proativamente na execução do contrato, em vez de apenas reagir. E, portanto, logo que se verifique alguma situação que deva ser corrigida, ele intervém, evitando naturalmente um eventual incumprimento que se agrave e que se arraste ao longo do tempo. Portanto, é fundamentalmente desta proatividade e deste rosto que se achou útil e necessário definir esta figura do gestor de contrato complementarmente aos poderes já consagrados. Iremos agora então abordar alguns exemplos da adoção da figura do gestor de contrato que já, e portanto, experiências anteriores a esta institucionalização no Código dos Contratos Públicos. A primeira grande experiência que gostaríamos aqui de aludir tem a ver com a aplicação da figura do gestor de contrato no Brasil. No Brasil, através da Lei nº 8.666/93, que é aplicável aos contratos da Administração Pública Estadual, tem, no fundo, um paralelismo com o nosso Código dos Contratos Públicos, estão estabelecidas as normas sobre como se refere no Brasil, as licitações e os contratos administrativos. Nestas normas gerais, aplicáveis a todos os Estados, é definida a figura do representante da administração. E esta figura tem a função principal de acompanhar e de fiscalizar estes contratos administrativos. Esta é uma lei geral. Depois, em cada Estado, é definida uma lei estadual e onde se vai densificar um pouco e aplicar a Lei 8.666. No âmbito das leis, existem, obviamente, diversas leis estaduais, mas é corrente nestas leis estaduais, ser adotada a figura de gestor de contrato para representante da administração e serem elaborados, em complemento a esta lei estadual, manuais sobre o gestor de contrato, portanto, por parte do Estado e pela entidade pública. Portanto, o que é que gostaríamos aqui de ressaltar desta experiência da adoção da figura do gestor de contrato do Brasil? Em primeiro lugar, o facto de haver manuais orientadores, o designado de soft law, que no fundo vêm dar uma orientação sobre as funções, sobre as atribuições de um gestor de contrato. Em Portugal ainda não temos estes manuais orientadores. Depois, referir também que existe algum paralelismo entre o que está consagrado na lei brasileira e nas suas posteriores alterações e o que acontece no nosso artigo 290-A do CCP. Por exemplo, é igualmente institucionalizada a figura do gestor de contrato,
é atribuída ao gestor de contrato a função de registro e relato de anomalias e defeitos. É igualmente exigida a apresentação por parte do gestor de contrato de medidas corretivas e dada a possibilidade de tomada de ações por parte do gestor de contrato para corrigir essas anomalias e defeitos. Portanto, deste ponto de vista, existe aqui um paralelismo entre o que está consagrado no Brasil e o que vigora em Portugal. Mas há algumas diferenças. No Brasil, o gestor de contrato é designado por portaria do dirigente do órgão ou entidade contratante e é designado no momento do início do procedimento concursal. Como vamos ver mais à frente, em Portugal, este momento de designação não está definido. Embora se recomende exatamente que ele seja designado também no início do procedimento concursal, tal e qual como acontece no Brasil. E relativamente ao gestor de contrato, é indicado que é um técnico preferencialmente oriundo da entidade pública contratante, situação que cá em Portugal também não se encontra definida. É também no Brasil imposta a nomeação por parte do co-contratante, portanto a entidade que vai executar o contrato, de um seu representante, para, no fundo, interagir e dialogar com o gestor de contrato. As funções e as responsabilidades definidas para o gestor de contrato são, então, coincidentes com as funções de uma fiscalização de obra e diretor da fiscalização de obra. Aqui há de facto uma diferença e, portanto, as funções que são atribuídas ao gestor de contrato no Brasil são, de facto, um pouco coincidentes com o que é atribuído cá em Portugal à fiscalização da obra e, em particular, ao diretor de fiscalização de obra. Define, nesta lei brasileira, atribuições em matéria de fiscalização e verificação das qualificações dos técnicos e empresas. Define-se também ainda a obrigação de o gestor fiscalizar o cumprimento das condições estipuladas em sede de legislação laboral e de segurança social. Aqui também há um paralelismo com a nossa realidade. E define o regime de aplicação de penas disciplinares por incumprimentos e faltas no exercício das funções de gestor de contrato. Situação que cá em Portugal ainda não se encontra definida. Portanto, estamos a falar de quando o gestor do contrato não cumpre aquilo que lhe é estipulado fazer e quais são as penas disciplinares por esses incumprimentos do desempenho da função de gestor de contrato. Portanto, isto é, de uma forma muito sintética, o que resulta da experiência da adoção da figura de gestor de contrato no Brasil. Trazemos aqui também um outro exemplo, um exemplo no domínio das parcerias público-privadas, neste caso uma parceria público-privada designada de infraestrutural aplicada a um hospital, na qual, por força da natureza desta parceria, a entidade privada constrói e mantém esse hospital, essa unidade hospitalar, por isso designada de parceria público-privada infraestrutural, e no âmbito desta parceria também há alguma definição similar ao gestor de contrato. Então, nesta é nomeado o gestor de contrato, a nomeação é efetuada através de um despacho de nomeação, 30 dias a partir da entrada em vigor do contrato. Este gestor de contrato tem definidas competências, nomeadamente uma competência de verificar o cumprimento das obrigações contratuais do co-contratante. Portanto, neste caso, o co-contratante é a entidade privada e o gestor de contrato, naturalmente, é um representante da entidade pública. É também cometido a este gestor de contrato assegurar uma ligação entre a entidade pública contratante e o co-contratante. Procede à elaboração de relatórios com a periodicidade que for acordada no contrato e estes relatórios são enviados à entidade contratante e o gestor de contrato acompanha também a realização de inspeções e auditorias. No âmbito deste regime do gestor de contrato na parceria público-privada infraestrutural, que trazemos aqui como exemplo, é ainda possível ser nomeada uma comissão de acompanhamento permanente que poderá assessorar o gestor de contrato. São definidas também algumas obrigações
do que o contratante, a entidade privada, perante o gestor de contrato. Por exemplo, a entidade privada tem que cooperar com o gestor de contrato, a entidade privada tem que prestar informações e esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelo gestor de contrato e tem que comunicar qualquer circunstância que possa condicionar a execução contratual. São ainda definidas algumas regras para a disponibilização de informação periódica por parte do contratante sob a forma de relatórios anuais e trimestrais. Portanto, estes relatórios têm que conter informação relativa à atividade desenvolvida e ainda têm que conter uma análise de desvios, uma análise do planeamento da atividade, uma análise das falhas de desempenho e alterações aos parâmetros de desempenho. Portanto, é uma experiência portuguesa e que, no fundo, de acordo com o que está estipulado no contrato, vai mais além daquilo que se encontra consagrado no Código dos Contratos Públicos. Bom, feita esta introdução sobre eventuais motivos que estiveram na base da consagração da figura do gestor de contrato e sobre como é que a figura do gestor de contrato é vista no Brasil, portanto, uma experiência internacional, e cá em Portugal, numa experiência de parcerias público-privadas, vamos agora entrar na parte mais substancial deste workshop, que tem a ver com o contributo, a reflexão e o contributo para a densificação do regime do gestor de contrato. Ou seja, vamos a partir de agora refletir e apresentar algumas propostas que permitem complementar, tendo em vista, enfim, tendo em conta a forma como nós entendemos que deve ser a figura do gestor de contrato, portanto, tem em vista complementar aquilo que está consagrado no Código dos Contratos Públicos. Bom, então, relativamente às funções do gestor de contrato aplicáveis aos contratos em geral, portanto, quaisquer contratos públicos, não apenas os contratos relacionados com as obras, portanto, quaisquer contratos públicos, quais são, de uma forma genérica, quais são as funções que devem ser atribuíveis ao gestor de contrato. Bom, desde logo, ele deve verificar o cumprimento das obrigações contratuais. Portanto, aquilo que está consagrado no contrato, se está a ser cumprido ou não. Cumprimento das especificações técnicas e cumprimento da entrega dos materiais, no caso de fornecimentos. Depois também deve ter um papel importante na monitorização dos prazos do contrato, eventualmente também prazos parcelares, datas-chave. E, no âmbito desta monitorização dos prazos, apreciar eventuais pedidos de prorrogação dos mesmos prazos. Deve também ter um papel importante na avaliação dos pressupostos para a realização de serviços ou de trabalhos complementares ou de serviços de trabalhos amenos. Portanto, analisar, verificar se são válidas estes pressupostos de realização de trabalhos complementares e também pronunciar-se sobre a inutilização de trabalhos que resultem, eventualmente, destes trabalhos complementares. Depois, pronunciar-se ou verificar se está a ser afetada ao contrato a equipa técnica que tinha sido inicialmente proposta pelo concorrente. Portanto, a boa afetação da equipa técnica. E se mantêm as condições de qualificação técnica ou de financeira que foram determinantes para a escolha daquele adjudicatário. Também verificar o cumprimento de obrigações legais em matéria social, laboral, ambiental, decorrentes da legislação em vigor. Estes aspectos sociais, laborais e ambientais são aspectos que apareceram de novo ou com uma força com maior visibilidade nesta nova versão do Código dos Contratos Públicos. E, neste âmbito, verificar o cumprimento dos termos da proposta ou do caderno de encargos referentes
a critérios sociais, ambientais, desempenho no âmbito da realização de políticas horizontais de natureza ambiental ou social ou do desempenho relacionado com o ciclo de vida. Portanto, cumprimento do que foi consagrado na proposta ou do que estava estabelecido no caderno de encargos. Portanto, isto a nível de funções gerais do gestor de contrato. Também é importante que o gestor identifique antecipadamente os riscos e eventuais medidas de mitigação desses riscos presentes no contrato, isto, obviamente, com o objetivo de evitar situações de incumprimento, evitar ao máximo situações de incumprimento e, portanto, identificar antecipadamente eventuais riscos que ocorram. Naturalmente, o gestor tem também como incumbência elaborar periodicamente relatórios e estes relatórios fazem o reporte da execução física e financeira do contrato, reportam situações de cumprimento e incumprimento das obrigações contratuais, situações passíveis de aplicação de multas contratuais, identificação de medidas entendidas necessárias para a boa execução do contrato, identificação de medidas corretivas, no caso de desvios de prazos, defeitos ou outras anomalias. Portanto, este é, enfim, de uma forma também genérica, os conteúdos principais destes relatórios periódicos que devem ser elaborados pelo gestor de contrato. No final da execução do contrato, cabe ao gestor também elaborar um relatório final que deve incluir medidas recomendatórias e ou uma proposta de introdução de novas cláusulas contratuais e ou de alterações a cláusulas existentes para poderem figurar em contratos futuros. Portanto, isto, no fundo, decorrente de uma reflexão sobre a experiência a vida e perspectivando uma melhoria contínua das cláusulas contratuais. Importante estar sempre presente na execução destes contratos e também numa ação de verificação do gestor é a questão do sistema de informação. Portanto, o sistema de informação num contrato, e agora, enfim, referindo-nos em particular aos contratos de empreitadas de obras públicas, é extremamente importante. E este deve ser um aspecto que o gestor de contrato com o qual se deve preocupar. É, no fundo, garantir que existe um sistema de informação adequado, que contenha toda a informação relevante e que seja um arquivo documental acessível e bem organizado e possa ser preservado no tempo. Bom, outro aspecto que também não está devidamente detalhado no Código dos Contratos Públicos, e quando eu digo não está devidamente detalhado, não quer dizer que o devesse estar, porque não estando também dá alguma margem a que as entidades públicas contratantes, em função da exigência do seu contrato, em função daquilo que estão a contratar, possam definir o que mais se adequa ao seu caso. Portanto, outro aspecto, como eu dizia, tem a ver com a qualificação. Não se encontram definidos no Código dos Contratos Públicos quais são os critérios de qualificação do gestor do contrato. Que qualificações é que lhe deverão ou não ser exigidas? Quais são as condições que têm que ser atendíveis pela entidade pública contratante a quando da nomeação de um gestor de contrato? Isto quer dizer qual é um eventual regime de impedimentos e se atende o previsto no Código dos Contratos Públicos e no CPA relativamente a estes regime de impedimentos. Bom, é nosso entendimento que, como princípio geral, o gestor de contrato deve possuir bons conhecimentos sobre a legislação aplicável ao caso a que está a ser contratado e deve ter bons conhecimentos técnicos do objeto contratual. Enfim, isto é bom senso, é entendível, mas de facto deve ser exigível, deve conhecer a legislação aplicável. Depois deve ter conhecimentos da legislação especial e específica do contrato a acompanhar e pode ser considerada facultativa que o gestor de contrato tenha uma formação específica e permanente. Já agora, a este aspecto da formação, importa também aqui fazer referência à experiência anglo-saxónica, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido e noutras associações profissionais dos Estados Unidos, é exigida e é estabelecida uma certificação profissional para o gestor de contrato.
E, portanto, há cursos que permitem custo de formação para o gestor de contrato e que conduzem a uma certificação profissional destes profissionais. Não estou a dizer que se deve caminhar por aí, estamos só a fazer referência que existe também estas realidades de certificação profissional do gestor de contrato. Bom, ainda no âmbito da qualificação, como abordar eventuais impedimentos à nomeação do gestor de contrato? Bom, entende-se que relativamente aos impedimentos, estes devem ser aplicáveis os mesmos que se encontram definidos para elementos do júri do procedimento. Veja-se os artigos 69 a 76 do Código do Processo Administrativo. No fundo, perseguindo o princípio de que o bom acompanhamento do contrato exige igual independência e imparcialidade. E, portanto, neste âmbito, entende-se que relativamente aos impedimentos do gestor de contrato, poderá ser aplicável o disposto no número 5 do artigo 67 do Código dos Contratos Públicos, que é, no fundo, o preenchimento de uma declaração de independência de inexistência de conflitos de interesses. Portanto, considera-se necessário e suficiente que seja, então, assinada esta declaração de independência de inexistência de conflitos de interesses por parte do gestor de contrato, tal e qual como se exige aos elementos do júri de um procedimento. Depois, como abordar a questão do enquadramento do gestor de contrato na estrutura hierárquica da entidade pública contratante. Entende-se, neste âmbito, que o gestor de contrato deve estar integrado na direção promotora daquele contrato. Isto porquê? Porque se estiver integrado na direção promotora desse contrato, este gestor tem um melhor conhecimento sobre a necessidade de contratar, sobre os passos dados para a formação de contrato, sobre o próprio objeto contratado e as condições de contratação. E isto são tudo informação e dados importantes para que se faça um bom acompanhamento da execução de contrato. Depois, na fase de execução contratual, se o gestor emanar ou estiver integrado na direção promotora do contrato, há uma melhor possibilidade de ser confrontado com o desempenho verificado por parte do contratante, portanto, estando nesta direção promotora do contrato. Entende-se também que o gestor de contrato poderá ser um dos membros nomeados para júri do procedimento. Do nosso entendimento, consideramos que, enfim, de uma forma geral, há vantagens, a não ser que, enfim, haja conflitos de interesses e daí uma declaração neste caso, de existência de conflitos de interesses iria impedir que o gestor de contrato pudesse participar no júri do procedimento. Bom, outro tema tem a ver com o momento da designação do gestor de contrato. Quando é que o gestor de contrato deve ser designado? Nos termos do disposto na linha I do número 1 do artigo 96 do Código dos Contratos Públicos, é referido que a identificação do gestor de contrato deve fazer parte integrante do clausulado do contrato. Portanto, o que está a dizer é que, quando se elabora o contrato, o gestor de contrato deve nele ser identificado. Poder-se-ia pôr a questão. Então, ele só é designado no momento de elaboração do contrato? Não é designado antes? Bom, é nosso entender, tem todo o interesse e vantagem que o gestor de contrato seja identificado logo na informação do serviço ou da direção promotora do contrato e que fundamenta a necessidade de contratação. Portanto, logo no início do procedimento, na informação da necessidade de contratação, o gestor de contrato deverá ou deveria ser identificado. Depois, também se considera importante e útil para que o gestor perceba toda a necessidade de contratação, todas as exigências que foram estabelecidas no caderno de encargos, seria importante que
que o gestor esteja envolvido na elaboração das peças do procedimento. E depois também, para ter um melhor contato com as propostas, com aquilo que foi exigido, com aquilo que foi a resposta dos concorrentes e, em particular, do adjudicatário, fazer parte do júri do procedimento. Portanto, da nossa visão, faz todo o sentido que o gestor seja logo nomeado no início, na informação que fundamenta a necessidade de contratação e depois participar na elaboração das peças do procedimento e estar envolvido no júri do procedimento. Outra questão importante tem a ver com a possibilidade de se contratar externamente o gestor de contrato ou se o gestor de contrato deve provir fundamentalmente do seio da entidade contratante. Portanto, a questão da nomeação interna versus contratação externa do gestor de contrato. Sobre este aspecto, nada é referido pelo legislador se deve estar ou não vedada a contratação externa do gestor de contrato. E se for efetuada essa contratação externa, em casos é que seria permitida e ou recomendada. Portanto, nada disto é referido no Código dos Contratos Públicos. É nosso entendimento que, por princípio, o gestor de contrato deve pertencer aos quadros da entidade contratante. Porquê? Porque, de facto, é do seio da entidade contratante que deve emanar a ação de controlo de um objeto, cuja necessidade foi por si identificada e caracterizada e cujos modelos concursal e de execução contratual também por si foram estabelecidos. Portanto, faz todo o sentido que seja do seio da entidade contratante que emane esta ação de controlo. Depois, por uma questão de independência relativa ao exercício da atividade de controlo, é a quem contrata que deve estar atribuída a faculdade de acompanhar e fiscalizar a execução do que se contratou. E, portanto, daí fazer todo o sentido e se recomendar que o gestor deva, por princípio, ser nomeado internamente na entidade contratante, devendo pertencer aos quadros daquela entidade pública, isto é, fazer parte dos quadros da entidade contratante. No entanto, admite-se que a entidade contratante possa recorrer a uma contratação externa para selecionar o gestor de contrato. Quando? Particularmente nos casos de contratos complexos e de longa duração. Mas, enfim, esta não deverá constituir a regra, nem ser a recomendação para a generalidade dos contratos públicos. No entanto, quando se decida contratar externamente um gestor de contrato, importa ter presente o seguinte. Em primeiro lugar, portanto, se for contratada uma empresa, deve ser obrigatória a identificação nominal de um técnico dos quadros que seja responsável pelo exercício das funções do gestor de contrato. Portanto, pode ser contratada uma empresa, mas dentro da empresa deve ser designado nominalmente o técnico que pertence aos quadros da empresa para exercer as funções do contrato. Naturalmente, esta identificação nominal não invalida a nomeação de uma equipa de técnicos com diversas valências na empresa que ficarão subordinados ao técnico designado pelo gestor de contrato. No entanto, repare-se que, associada à contratação externa, pode haver ou pode ser criada uma situação absurda, que é a de ter que ser designado um gestor de contrato para acompanhar a execução de um contrato cujo contratante é um gestor de contrato que foi contratado por via procedimental para acompanhar a execução contratual de um outro contratante. Portanto, esta é a situação absurda e acho que, enfim, é algo que não faz muito sentido. Mas, havendo um contrato para contratar uma empresa para desempenhar as funções de gestor de contrato, esse contrato tem que ter, por parte da entidade contratante, um gestor de contrato. E, portanto, cria-se aqui uma pescadinha de rabo da boca, criando uma situação um pouco absurda. De qualquer forma, a recomendação de o gestor de contrato ser nomeado internamente pela entidade pública contratante ou no órgão da administração pública que tutela, esta recomendação é corroborada
por vários especialistas em direito à contratação e, portanto, reforça-se aqui o princípio geral de que o que faz sentido é o gestor de contrato ser nomeado internamente na entidade pública contratante. Bom, iremos agora abordar a forma como este gestor de contrato se poderá relacionar com outras entidades de controle. Em primeiro lugar, vamos abordar o relacionamento e a articulação do gestor de contrato com o diretor de fiscalização de obra. Portanto, vamos pensar num contrato de empreitada de obra pública ou num contrato de fiscalização de obra e vamos ver como é que o gestor de um contrato de empreitada de obra pública se relaciona com o diretor de fiscalização de obra. Em primeiro lugar, só um pouco fazer uma caracterização de quais são as funções da fiscalização e do diretor de fiscalização de obra, para depois perceber a articulação entre estas duas entidades. As funções da fiscalização e do diretor de fiscalização estão reguladas no artigo 16º da Lei nº 40/2015, de 1 de junho. Estas funções não são necessariamente coincidentes com as funções de um gestor de contrato. Estão associadas essencialmente, as funções da fiscalização e do diretor de fiscalização, estão associadas essencialmente a aspectos técnicos na execução do contrato de empreitada. O dono de obra é representado pelo diretor da fiscalização, mas este diretor de fiscalização não tem poderes de representação do dono da obra em matéria de modificação, de resolução ou de revogação do contrato. Aliás, como também sucede com o gestor de contrato. Cabe também à fiscalização a adoção de critérios de rigor na aplicação da gestão dos dinheiros públicos. Mas atenção, enfim, dada a natureza eminentemente técnica das ações que são cometidas à fiscalização da obra, o gestor do contrato não deve exercê-las, deixando-as integralmente na fiscalização. Ou seja, as ações de natureza eminentemente técnica são da ordem da fiscalização e o gestor do contrato não se deve intrometer nelas, nem deve exercer ações de natureza eminentemente técnica. Admite-se, contudo, que o gestor do contrato possa estar presente a quando da execução do contrato, em particular na realização de recepções provisórias e definitiva, que são momentos importantes na execução do contrato e que têm implicações na garantia da obra. No âmbito desta articulação, refere-se ainda a necessidade de a fiscalização dever fornecer ao gestor do contrato, nos relatórios de acompanhamento, a informação necessária à definição dos indicadores de desempenho de obrigação contratual. Portanto, a fiscalização fornecer dados para que o gestor do contrato possa ter a quantificação destes indicadores de desempenho. No âmbito desta articulação entre o gestor e o diretor de fiscalização de obra, considera-se necessário que nos contratos fique claramente consagrado o relacionamento funcional entre estas entidades, quais são as suas atribuições e de que forma é que o gestor de contrato se deve articular com o diretor da fiscalização. Portanto, a consagração destas atribuições nos contratos é válida quando o gestor de contrato e o diretor da fiscalização sejam pessoas distintas e entidades distintas, como para os casos em que sejam a mesma pessoa. Pode acontecer que o diretor de fiscalização possa ser também o gestor de contrato. Em particular, quando a fiscalização seja interna. Depois, quando o gestor do contrato coincidir com o diretor de fiscalização, há a vantagem, enfim, esta situação, quando ela é coincidente, há a vantagem de resultar eliminado o risco de articulação daquelas entidades. No caso, como eu referi, de a fiscalização ser interna, é recomendável que o diretor da fiscalização e o gestor de contrato sejam a mesma pessoa e é também importante ser estabelecido um circuito de informação, o tipo, o formato e o detalhe da informação a fornecer pelo diretor de fiscalização ao gestor de contrato.
De forma resumida, então, no âmbito desta articulação entre o gestor e o diretor de fiscalização de obra, o gestor do contrato é o responsável pela identificação e implementação de estratégias de gestão e a fiscalização tem a seu cargo a parte operacional do controlo associada a essa gestão, incumbindo o acompanhamento diário da execução do contrato. Bom, mas pode-se perguntar, então, e não existe um potencial conflito na ação de fiscalização face às atribuições de reporte do gestor perante a entidade pública contratante, uma vez que tanto a fiscalização como o gestor do contrato têm consagradas obrigações de reporte perante a entidade pública contratante. E, portanto, pode-se levantar as seguintes questões. A quem compete o quê? A quem compete reportar o quê à entidade pública contratante? Enfim, tentando resolver este potencial conflito, sugere-se, recomenda-se, considera-se que as obrigações de comunicação atribuíveis ao diretor da fiscalização deverão também produzir efeito sobre o gestor do contrato, dando o diretor da fiscalização a conhecer ao gestor do contrato o que pretende comunicar ao dono da obra. Esta é uma possibilidade de um procedimental para tentar resolver eventual conflito, um potencial conflito na ação da fiscalização perante as atribuições de reporte do gestor de contrato. Muito bem. E relativamente ao gestor do empreendimento da construção, no caso dele existir, como é que o gestor do contrato se articula com o gestor do empreendimento de construção? Bom, em primeiro lugar, uma vez que a figura do gestor do empreendimento de construção não se encontra consagrada na legislação nacional, se calhar importava fazer aqui previamente uma reflexão sobre o que é esta figura. Compete ao gestor do empreendimento de construção o acompanhamento da execução de todos os contratos que sejam firmados no âmbito da execução do empreendimento, tendo em vista a concretização dos objetivos e a satisfação das necessidades que foram definidas inicialmente do contrato. Portanto, ele gera tudo o que tem a ver com aquele empreendimento de construção. No fundo, há aqui uma correspondência, uma semelhança das atribuições de um gestor de contrato face ao que se encontra estabelecido para o gestor de projeto do PMBOK, quando um contrato é um empreendimento de construção. O gestor de contrato deve, assim, superentender toda e qualquer atividade de controlo e de fiscalização de contratos relacionados com o empreendimento. Funcionalmente, encontra-se acima da fiscalização da obra e demais entidades intervenientes e é a entidade principal na gestão dos contratos. Articulando estas duas entidades, o gestor do contrato e o gestor do empreendimento de construção, é ao gestor do empreendimento de construção que o gestor do contrato da empreitada deverá reportar. O mesmo se passando com os restantes gestores de contratos relacionados com o empreendimento. Portanto, havendo vários contratos, projeto, de fiscalização, de prestação de serviços, de empreitada ou outros, todos esses contratos terão um gestor de contrato e todos esses gestores de contrato deverão reportar ao gestor do empreendimento de construção. E também o gestor do empreendimento de construção pode ser o gestor de contrato dos vários contratos presentes no empreendimento ou apenas de alguns deles. Relativamente ao gestor BIM do empreendimento de construção, caso ele exista, trazemos também aqui algumas reflexões sobre o modo como o gestor do contrato se poderá relacionar com o gestor BIM do empreendimento. Bom, o gestor BIM do empreendimento é uma pessoa singular ou coletiva, com representante nomeado, responsável pela integração BIM em todas as fases contratadas do ciclo de vida do empreendimento. No fundo, assume um papel facilitador do BIM, da introdução do BIM do empreendimento e pode acontecer o gestor BIM do empreendimento ser o próprio gestor do empreendimento. Bom,
Entende-se então que o gestor de contrato deve verificar o cumprimento por parte do contratante, do empreiteiro, das obrigações referentes aos requisitos de informação do modelo BIM. Que requisitos são estes? Requisitos comerciais, por exemplo, os usos BIM, requisitos de gestão, nomeadamente os processos de colaboração, a partilha de informação e sistema de autorizações e aspectos de segurança. E requisitos técnicos relacionados com formatos para trocas de informação, sistemas de classificação e critérios de modelação e níveis de desenvolvimento da informação, LODs. Articulando as duas entidades, o gestor BIM do empreendimento deve fornecer a informação ao gestor do contrato para que este exerça o devido controle, podendo também ser fornecida por parte da fiscalização da obra. Muito bem. E com este gestor BIM do empreendimento, terminamos a parte dedicada à articulação do gestor do contrato com outras entidades presentes no empreendimento da construção.